Hoje nós vamos falar sobre a religião para Jung. Jung é filho de pastor da Igreja Reformada Suíça, pastor de matriz luterana, e por parte da mãe também ele tem uma ascendência religiosa protestante. Então, temas relacionados à religião, no primeiro momento, relacionados à fé cristã, faziam parte do dia a dia de Jung. Então, a curiosidade dele é logo despertada na sua adolescência para assuntos relacionados à teologia, a experiências religiosas. Havia também um parente, um primo médium, que também abriu as janelas da curiosidade de Jung para estudar outros fenômenos de natureza religiosa. E Jung, no Memórias, Sonhos e Reflexões, conta que ele começou a devorar a biblioteca do pai e não se satisfez muito com o que encontrou por lá. Ele teve as suas experiências. Boa noite, Rafaela. Teve as suas experiências de encantamento, teve as suas experiências místicas de visitação, que numa outra oportunidade a gente pode estar abordando. Eu só estou trazendo isso para falar um pouco do contexto biográfico de Jung. E na teoria junguiana fica muito clara que toda teoria é, em algum nível, autobiográfica. A teoria psicológica, ela nasce de inquietações, nasce de interesses que brotaram na história do indivíduo. Então, não é uma curiosidade que aparece subitamente, que surge do vácuo, com um interesse sem nenhum condicionamento psíquico e histórico. E chama a atenção que Jung logo percebe a falta de vivacidade na fé do pai. Então, o pai passava a impressão de quem pregava aquilo que não acreditava. Pregava aquilo que ouviu alguém dizer, ele tomou como verdade, mas essa verdade nunca foi processada, nunca foi introjetada. Ou, se foi algum dia, há muito, deixou de pulsar, deixou de ser a força motriz da alma, deixou de ser a guia espiritual. Isso inquietou. Ele conta que quando o pai estava preparando ele para na catequese, para professar a sua fé, na tradição protestante, luterana, tradição reformada, embora por razões distintas, as crianças também são batizadas pouco depois do seu nascimento. E na adolescência ou na idade adulta, elas podem confirmar ou não o batismo dos pais através da profissão de fé, no qual elas... isso tem algumas variações, mas, no geral, elas se tornam partícipes efetivas da comunidade de fé. Então, como um paralelo catolicismo, aí vamos ouvir aí a Rafaela, a crisma, que é a confirmação do batismo. Sim, o batismo e depois vem a primeira comunhão, e depois a crisma é a última, que é uma confirmação mais adulta, O batismo, na verdade, é quando você é criança, então... E qual a diferença básica da primeira comunhão para a crisma?
Primeira comunhão, você recebe o sacramento, né, que é Jesus no Eucarístico. Então, você vai estar... geralmente, você faz com 10 anos a primeira comunhão, aí você recebe Cristo Eucarístico, aí depois, com 16, 17, a crisma seria como se fosse uma confirmação da sua fé. Que a crisma é um óleo que o bispo coloca, né, sinal da cruz, como unção do Espírito Santo. Tipo assim, agora você já está preparado para ser um apóstolo, um discípulo e levar a boa nova, né? Certo. Mas, assim, a pessoa, mesmo que não seja crismada, ela pode comungar. Ela pode participar da Eucaristia. Pode. E, no caso, a primeira comunhão ela é encaminhada pelo pai, pela mãe, pela madrinha, o padrinho, ou aí já fica a critério da criança? Não, a criança com 10 anos, os pais que falam, né? Vai fazer a primeira comunhão, então. Certo. Então, aí voltando para Jung, obrigado, Rafael, aí pelas diferenciações, discriminações. Daí ele estava ávido, né, pelo tópico da Trindade. Opa, acho que eu vou me interessar por isso. Ávido de se embrenhar no mistério. Daí, quando chega nessa lição, o pai, em outras palavras, né? Não se preocupe muito com isso, porque nem eu entendo muito bem, né? E aí foi um banho de água fria no Jung. Jung, ele teve os seus desencantamentos com a sua religião familiar, mas o interesse pela experiência religiosa permeou a sua obra. No alto, né, no final da sua vida, ele teve uma experiência que a gente poderia chamar de quase morte, né, em que ele teve um mergulho, usando a linguagem da teoria dele, no seu inconsciente, experimentou, né, segundo ele, algo indizível, algo inefável, um nível de integração, de plenitude sem paralelo. E que ele, infelizmente, acabou não mergulhando na totalidade para não voltar. Né? Ele acabou, quando ele estava numa situação clínica, né, de sofrer um pequeno acidente, e isso reforçou em Jung a expectativa, né? Embora ele não tenha professado um dogma, né? Jung ele considera essa como uma das características da experiência religiosa o encontro com a totalidade, o encontro com a plenitude. Psiquicamente falando, segundo a categoria junguiana, o reencontro do ego com o self, mas não um reencontro como habitualmente pode ocorrer e ocorre nos nossos estados de integração, de congruência, de harmonia interna e externa, né? Mas um reencontro com uma consciência expandida, né? Um reencontro, né, a partir depois de um longo processo de confronto com a sombra, né? De um processo, né, de confronto com aqueles elementos, né, que o nosso ego muitas vezes abafa, muitas vezes tenta soterrar, tanto com aqueles conteúdos indesejáveis, quanto com aqueles conteúdos que ainda não assimilamos. Mas seja aquilo que é indesejável, seja aquilo que é ainda não assimilável, em ambos os casos há uma atuação, porque há uma autonomia, uma grande autonomia do inconsciente em relação à vontade consciente. Então, o ápice da experiência religiosa, a meta da experiência religiosa é a busca, né, por essa totalidade. O reencontro com o self. Então, Jung ele vai entender que
o ser humano, ele é religioso. E religioso aqui no sentido que nós poderíamos também empregar o predicado espiritual. Ele busca a transcendência. Essa autossuperação, essa auto-ultrapassagem dos seus condicionamentos que limitam a expansão da sua consciência, que colocam sempre o ego e o self numa relação de tensão, que tensiona, atrita, o ego com complexos inconscientes. Então, a espiritualidade ou religiosidade, e aqui eu vou usar esses dois termos como sinônimos, porque não há essa distinção na obra, são funções com suas energias específicas e que se projetam, que estão entranhadas com imagens arquetípicas, como do herói, como o herói humano ou do herói semidivino, do ente supremo. É uma energia que busca um ente, que busca um algo para projetar uma imagem arquetípica. Uma energia específica que busca em várias tentativas de transcendência essa conexão. E como já foi dito aqui, essa energia, essa energia psíquica, ela pode não ser canalizada para um sistema religioso convencional, mas ela pode ser canalizada para um sistema político, um sistema ideológico, que permite também a projeção do complexo de Salvador. Então, esse complexo de Salvador, em níveis distintos, ele pode ser projetado, inclusive, no terapeuta. Como alguém que... Diga, pode falar, José Maria. José? Opa. José Maria? Pediu a palavra ou não? Acho que não. Não, porque interferiu aqui a internet. Tranquilo. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão emergente, pode trazer aqui. Não precisa esperar o final final da aula. Então, por exemplo, quando é projetado em nós a imagem do Salvador, o complexo do Salvador. Não se espera que nós absorvamos as angústias, as inquietações, que possamos interpretar aquilo que está no cerne do material projetado e trazer uma iluminação, trazer uma explicação, uma compreensão que sirva como uma chave para a compreensão dos mistérios da vida. Por que eu falo em diferentes níveis de projeção? Porque a projeção não é um processo, não é um movimento único. Então, a gente muitas vezes projeta esse complexo de Salvador em várias pessoas ao longo da vida. Há pessoas que passam também por diferentes experiências religiosas na busca por esse encontro, na busca por essa transcendência. A vida não basta no meu racionalismo, a vida não basta no meu intelectualismo. E quando eu falo aqui de ismo, eu estou falando o quê? De unilateralismo. O que é unilateralismo? Conforme a gente conversou aqui.
Unilateralismo é o signo da neurose. Deixa eu ler aqui. Como? Alguém falou aí? Então, o unilateralismo, na teoria junguiana, é o signo da neurose. E que é uma neurose no sentido adoecedor? É um acentuado desequilíbrio entre as funções psíquicas, em que a função inferior ela deixa de atuar de uma forma compensatória, de uma forma complementar, e passa a atuar em sentido contrário. Por quê? A pessoa ela está bitolada, ela está super investindo numa função. E as outras funções, elas não deixam de atuar, elas não deixam de processar. Só que como elas não estão sendo atendidas pela vontade consciente, elas passam a funcionar por si mesmas. Elas passam a funcionar a partir das suas formas elementares, instintivas, das suas expressões mais grosseiras. Então, as pessoas, assim, chega um momento que não satisfaz o intelectualismo, o racionalismo. E Jung, ele vive numa Europa em ebulição. Uma Europa que já estava dando sinais, de que a besta-fera estava se remexendo, estava renascendo, que os deuses nórdicos estavam novamente seduzindo, como um movimento de contraposição ao racionalismo iluminista. Então, estava na iminência do advento de uma nova explosão romântica. Quando a gente fala de explosão romântica, a gente está falando de paixão, a gente está falando de sentimentos vivazes. Como a gente pode entender, por exemplo, a eclosão do nazismo num centro de erudição? A Alemanha, considerado a vanguarda da ciência, da filosofia, das artes. A Alemanha, o modelo de um país cujo progresso intelectual havia supostamente atingido as luzes. E de lá as forças bárbaras emergem e se tornam uma onda coletiva que leva a razão à enxurrada, o rompimento dos diques. Como se explicar isso na teoria junguiana? Como um movimento, entre aspas, de compensação. Então, o racionalismo, como um movimento extremo da racionalidade, ele aconteceu mediante o sufocamento das paixões, mediante o soterramento dos sentimentos. Por exemplo, o sentimento luminoso, cuja modalidade, a gente pode dizer principal, é a experiência religiosa, do mistério, a experiência do fascínio, a experiência de ser tomado pela presença do totalmente outro, a experiência do contato com a alteridade, do contato de invasão da alteridade. Essa é uma das críticas que Jung fazia à tradição protestante dele, a tradição protestante dos seus pais, que havia eliminado praticamente o mistério, havia racionalizado a fé, a reduzido praticamente a sua dimensão discursiva, a sua dimensão catafática, explicativa, e se esvaziaram da sua dimensão apofática. Desculpa, repete, professor, função apofática seria... A apofática é a experiência imediata,
É a experiência do encontro, aquela experiência inefável, a experiência fundante, né? Por exemplo, da conversão religiosa, do estado de êxtase, da presença. Então, você não consegue traduzir aquilo em palavras. Uhum. A experiência catafática, ou seja, é a do discurso, quando você elabora racionalmente a sua experiência religiosa fundante, ou seja, é a codificação da fé. Então, quando estamos vivendo ali o mistério, num estado de devoção, né, nós estamos tendo uma experiência apofática, a experiência que podemos também dizer, né, que a eternidade se manifesta no tempo, corta o tempo. A experiência mística, em seus variados níveis. Mas a religião, ela não se esgota nessa experiência do encontro com o totalmente outro, com a força arrebatadora, com a força destruidora e reconstruidora. As tradições religiosas têm uma teogonia, têm uma teologia, ainda que ela não se repouse, ainda que ela não se fundamente no livro, há uma tradição oral que é repassada, que é transmitida e que fornece sentido, dá uma orientação. Significa aquilo que cognitivamente não tem um significado lógico a priori. Então seria uma união das duas experiências, o ideal. Sim. Ele, de certa forma, toca um pouco dessas experiências religiosas assim, que são ancoradas e se tornam dependentes de emoções fortes, de emoções arrebatadoras. Né? E que, quando elas passam, muitas vezes o sujeito ele volta, né, a um estado de desespero, a um estado de tédio, de ausência, porque ele se torna dependente sempre do arrebatamento. Ele se torna dependente sempre de uma onda, né, de um campo, né, energético que provoque que renove essa sensação de possessão, no sentido lato aí, né? Possessão não no sentido necessariamente de perda da consciência. Então, a experiência catafática, ela vai, o quê? Essa dimensão catafática vai dar significado. Por exemplo, para o sujeito aprofundar a sua fé no silêncio de Deus, na experiência do abandono, na experiência da aparente ausência. Ele cita o caso de uma pessoa que ele atendeu, que era de um grupo carismático de Oxford, e que percorreu várias cidades dando um testemunho de cura do alcoolismo, atribuindo isso à fé. Daí passou um tempo, né, depois de rodar por vários lugares dando testemunho, que ele teve uma recaída, quando passou o efeito das sensações religiosas, dessa dimensão emotiva. Voltou a beber, né, e aí levaram ele, né, e aí ele disse, Jung ele é orientado por aquele princípio, ele é orientado pelo seguinte princípio, né? Se uma pessoa, né, de fato crê na verdade religiosa, ela deve esgotar todas as possibilidades na religião e não procurar o médico para tratar de questões relacionadas à sua fé. Então, assim, então Jesus ele coloca mais ou menos assim, né? Porque ele, entre aspas, ele devolveu, né, o paciente para o grupo, né? Porque se Jesus não pode resolver, muito menos eu. Então, tem coisas que Jesus pode resolver, outras só a ciência, né?
E aí ele não está fazendo uma ironia, um deboche, porque ele diz que há pessoas que, de fato, são curadas no espaço sagrado. São curadas porque houve ali o encontro projetivo de uma imagem psíquica, né, com aquela ambiência religiosa, com aquele rito religioso, com aquele sacramento religioso. Houve o contato, houve a conexão. Daí há pessoas, como ele diz, que foram curadas na Eucaristia.